Investidores, Bitcoin sendo cotado a 19.139 dólares no momento em que eu gravo essa análise. O BTC que encontrou estabilidade aqui na região dos 19 mil dólares, né? A gente consegue ver que nas últimas 4 semanas, né, praticamente um mês, aí, a gente vê que o BTC vem sendo negociado ali sempre dentro dessa margem bem próxima dos 19 mil, né? Que corresponde com aquele topo de ciclo de 2019. Eu estou aqui num time frame semanal, tá? Para a gente fazer essa análise de hoje. E a gente vê que o BTC encontrou suporte exatamente lá naquela região que foi o topo do ciclo de 2017, né? Já quase 2018. E é aqui que o Bitcoin vem se sustentando. Entendo que Bitcoin corre, claro, o risco de romper para baixo aqui essa região próxima dos 18.500 e quem sabe vir renovar a mínima desse ciclo de baixa, né? Algo que aproximaria ele aqui dessa linha de tendência de alta, né? Que a gente tem aqui já de longo prazo, né? Ó, a gente tem uma LTA de longo prazo aqui, né? Eu acredito que o ponto máximo de dor para o mercado nesse ciclo de baixa aqui não deve passar dos 10 mil dólares. Eu tenho visto aí alguns analistas projetando o Bitcoin a 4 mil, 5 mil dólares, mas, aqui na minha análise eu entendo que o ponto máximo a gente pode encontrar já lá próximo dos 10 mil, né? Entre 9 e 10 mil dólares, que seria essa região aqui, ó. Ainda que eu acredito que se o Bitcoin fizer o rompimento, se ele vier aqui renovar a mínima nos próximos dias, a mínima do ciclo de baixa, que está lá nos 17.500, eu entendo que ele deve fazer uma parada na região dos 15 mil dólares e não vir direto buscar aqui essa LTA de longo prazo, tá? Então, importante a gente entender aqui que suporte majoritário do Bitcoin, o suporte mais forte, realmente vai estar lá na faixa dos 10 mil dólares, e isso faz todo sentido porque a gente vê que essa região aqui próxima dos 10 mil, entre 9 e 10 mil dólares, foi uma região que ofereceu resistência para o Bitcoin, certo? O Bitcoin tentava romper essa região aqui, se projetar para cima e não conseguia em várias oportunidades, certo? Ó, Bitcoin levou muito tempo para de fato romper essa região e se consolidar acima desse retângulo vermelho. Então eu acredito, investidores, que a gente tem uma barreira aqui dentro dessa margem dos 9 e 10 mil dólares que é quase intransponível, não consigo enxergar o Bitcoin abaixo desses níveis, tá? E eu considero que esse aqui seria o ponto máximo de dor e de oportunidade para o mercado, caso a gente veja o BTC indo buscar aquele nível. Penso que se ele fizer o rompimento para baixo aqui, a gente vai dar uma olhadinha no S&P aqui já na sequência, ele pode vir buscar o segundo alvo de FIBO, que vai estar ali na região dos 15 mil dólares, né? Região aqui dos 15 mil. Então, como falei, não acredito que ele vai vir tocar essa LTB sem antes dar uma descansada nesse primeiro alvo de FIBO. Geralmente é assim que os ativos se comportam, né? E sem descartar também a possibilidade de um rally de alta, né, um rally de alívio, caso a gente tenha o S&P conseguindo se sustentar lá no suporte da MM200 do semanal. Vou mostrar para vocês aqui na sequência, vamos dar uma olhadinha no S&P, tá? E aí, para a gente acreditar que a gente pode, de repente, ver aqui um movimento para cima no BTC, a gente precisaria ver ele rompendo essa região aqui dos 21.700, né? Tô falando dessa região aqui em quase todas as análises aqui do BTC, seria o nível de preço que a gente precisaria ver o Bitcoin se consolidar acima para a gente acreditar que ele pode, de repente, realizar um movimento aqui de reteste lá nos 25 mil dólares, né? Isso em um cenário, é claro, que o S&P, né, que o principal índice de ações da Bolsa Americana, também vá lá realizar um rally de alívio. Isso porque... vou trazer aqui para um semanal para a gente olhar o S&P também, um espectro de tempo um pouquinho mais longo. E aí a gente vai ver o seguinte, que o S&P ele está conseguindo sustentar, por enquanto, aqui dentro da região da média móvel de 200 períodos, tá? Da média móvel de 200 semanas. Essa região, geralmente, ela costuma ser assim, um suporte ou resistência dinâmico muito poderoso para o mercado. Então a gente não pode desconsiderar a possibilidade do S&P formar aqui pelo menos, não sei, umas 2 semanas, pelo menos aqui, com candles de alta, né, que levem ele, que aproximem aqui o S&P lá da região entre 0.61 e 0.50 de FIBO, fazendo com que o S&P venha de novo tocar a MM20 aqui, a média móvel das últimas 20 semanas, que nesse momento está lá nos 3.918 pontos, né? Nesse momento o S&P está aqui nos 3.586 pontos. Então eu não descarto essa possibilidade, isso em um contexto que a gente tenha uma semana de alívio aqui para o mercado, tá? Seria bastante factível a gente ver o S&P
pelo menos nesse primeiro teste da MM200, se sustentando e indo lá corrigir para cima, né? Esse movimento de impulso de baixa, e isso poderia ser o catalisador que o Bitcoin precisa para se projetar para cima também, de repente romper lá 21.700 e testar pelo menos os 25, quem sabe. Agora, em um cenário de rompimento para baixo dessa MM200 do S&P, aí sim a gente tem um cenário que pode ser bem negativo para o Bitcoin, porque eu acredito que o S&P vai vir buscar aqui a região lá dos 3.400 pontos, algo que vai colocar ele no nível pré-pandemia, né? A Bolsa Americana vai voltar para o nível pré-pandemia na hora que isso acontecer, e eu acredito que isso poderia desencadear para o Bitcoin um movimento negativo, né? Com o Bitcoin, de repente, renovando a mínima do ciclo corretivo desse ano aqui, que até o momento está lá nos 17.500. Se a gente olhar aqui o S&P um pouco mais no detalhe, ó, a gente vai ver que nessa última semana a gente fechou um spinning top aqui, né, que é um típico candle de indecisão, né? Um típico candle de indecisão, né, um candle com um corpo real bem pequeno, com bastante pavio, tanto para cima quanto para baixo. Então não dá para cravar nada aqui não, que ele vai cair, vai derreter nessa próxima semana, assim como a gente não consegue cravar que ele vai se projetar para cima, tá? Então, esse é o contexto aqui pro S&P nesse momento, tá? Eu tava vendo aqui no Cointelegraph que um analista, né, do Cointelegraph, ele fez aqui uma abordagem muito parecida com uma que a gente tinha feito aqui no canal há uns tempos atrás, né, comparando o horizonte temporal dos ciclos de alta do Bitcoin. E ele até fala nessa matéria aqui, mercado de baixa do Bitcoin durará de 2 a 3 meses no máximo. Entrevista com um analista de Bitcoin, Philip Swift. E ele fez essa abordagem que a gente tinha feito. Quem acompanha os vídeos aqui há mais tempo vai se lembrar que que eu tinha colocado para vocês que esse último trimestre do ano para o Bitcoin ele seria muito importante, muito decisivo. Isso porque a gente está vendo o Bitcoin respeitar uma relação de horizonte temporal nos movimentos dos ciclos muito parecidos, né? A gente consegue ver que o Bitcoin, ó, ele atingiu o topo desse ciclo aqui, ó, mais ou menos no mesmo horizonte temporal desse último ciclo que a gente teve, né? Esse ciclo aqui foi de 2017, então o ciclo de 2017 e o ciclo de 2021, ciclo de alta, tiveram o seu horizonte temporal aqui em relação ao topo de ciclo, mais ou menos ali na mesma faixa de tempo. E a gente consegue perceber que o fundo dos ciclos de baixa do Bitcoin também são observados dentro de um mesmo horizonte temporal aqui, ó, tá vendo? A gente pode colocar até essa região aqui, né, ó, essa região aqui de horizonte temporal costuma ser aqui a faixa de tempo, né, em que o Bitcoin costuma atingir o fundo. Isso coincide aqui com o nosso último trimestre desse ano, né? Então, eu acredito muito que pode ser nesse último trimestre que a gente vai, de fato, ver o Bitcoin formando a mínima desse ciclo corretivo, tá? É claro que assim, eu acredito ainda que pro S&P, no primeiro semestre do ano que vem, a gente pode ainda ter muita dificuldade, né? Principalmente o primeiro trimestre, né? Então, é aquela questão do Bitcoin, de repente, formar a mínima aqui desse ciclo corretivo ainda esse ano, né? E se segurar no ano que vem, de repente, no começo do ano que vem, a gente começar a ver uma correlação do Bitcoin com o S&P sendo minimizada em um cenário que o S&P caia mais do que o Bitcoin se o S&P tiver quedas, né? Isso não é impossível de acontecer, tá? A gente já viu cenários em que o Bitcoin conseguiu se sustentar melhor que o mercado de equities, né? Que o mercado de ações em certos níveis. Então a gente não pode desconsiderar essas possibilidades. Tava vendo aqui pelo Rainbow Chart também, até queria mostrar para vocês que por esse indicador, né? Que eles até brincam, e o criador desse indicador aqui, ele fala que esse indicador ele vai estar correto até o dia que ele estiver errado, né? Então a gente pode considerar ele enquanto ele estiver correto. E ele mostra pra gente que a gente continua aqui dentro de uma fase de acumulação muito, muito interessante, né? A gente tá aqui na base inferior do nosso indicador de arco-íris, tá vendo? Mostrando pra gente que a gente tá em uma zona de, basicamente, uma oferta incrível aqui para o Bitcoin. Eu acredito nisso, acredito que a gente já acessou aqui uma janela de acumulação muito interessante. Você comprar Bitcoin a 19 mil dólares, eu acredito que no longo prazo aí, 2024, 2025, esses 19 mil dólares
vão fazer pouca diferença, né? Se você comprou a 19 mil, ou a 15 mil, ou a 20 mil, 22 mil, enfim. Então eu acredito que a gente está realmente aqui em uma região de acumulação muito interessante, contudo a gente tem que colocar que mais quedas podem acontecer, por isso que é importante que você não esgote o seu caixa, né? Que você faça compras parciais aí, para que você possa calibrar o seu preço médio, né? E conseguir então, como eu sempre falo aqui no canal, colher os excelentes resultados que todo esse estresse vai nos trazer, tá? Porque crise não é só risco, crise traz consigo também as oportunidades, e o ano em que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi o ano de 2020, com aquela crise terrível que a gente viveu nos mercados, aquele crash terrível. Então enxergue nesses momentos as oportunidades também, não fica olhando só achando que você vai empobrecer, que vai só perder dinheiro, porque se ficar com esse mindset, dificilmente você vai ganhar dinheiro também, certo? Vou fechar o vídeo de domingão do Bitcoin pedindo para você que gostou, não esquecer de deixar o like, e você que é novo, se inscrever para continuar acompanhando as nossas atualizações por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.